Olá pessoal, eu sou Bruno Geiger, este é o canal Sacas, o jornalismo a serviço da democracia. E olha bem, os políticos de hoje em dia, a maior parte deles estão envolvidos em corrupção. Inclusive aqueles da extrema direita. Exatamente isso. Porque eles deitaram e rolaram quando o genocida estava na presidência, eles deitaram e rolaram. E a Polícia Federal do Bolsonaro estava aparelhada. Só que agora a Polícia Federal não está aparelhada. Lógico que tem bolsonarista lá dentro, mas uma boa parte deles estão fazendo o trabalho que é de direito deles. E muitos políticos, entendeu? Que estão envolvidos, inclusive, com organizações criminosas e também com a roubalheira que eles estavam fazendo e continuam. Porque a maior parte das prefeituras no Brasil está na mão da extrema-direita. Porque a população parece que gosta de sofrer. A população pobre, ela já está acostumada a sofrer, então ela fala, não, vamos eleger fulano para sofrer mais um pouquinho. E é isso que está acontecendo. Eles estão metendo a mão na grana. Eles estão metendo a mão na grana. É o caso, inclusive, do pai do presidente da Câmara. Que a polícia está lá. Que a polícia está desvendando um esquema milionário. Que eles meteram a mão, desviaram o dinheiro da saúde. Mas agora, eu não vou falar sobre essa matéria, mas vou falar de uma outra matéria que também é de uma vereadora de Teresina. Inclusive foi presa hoje. E ela está envolvida com organizações criminosas. E o nome dela é Tatiana Medeiros, do PSB. Que ela, inclusive, hoje foi alvo da Polícia Federal. Agora, a Polícia Federal prendeu, ontem, na quarta-feira, essa vereadora Tatiana Medeiros, do PSB, de Teresina, que ela é acusada de envolvimento com uma organização criminosa. Segundo as investigações da Polícia Federal, a suspeita de envolvimento de uma facção criminosa no processo eleitoral de 2024, quando essa vereadora Tatiana Medeiros, do PSB, ela foi eleita vereadora e estava na Câmara Municipal da capital piauiense. E ela foi eleita com 2.925 votos. E de acordo com a Polícia Federal, a campanha dessa Tatiana Medeiros foi bancada com recurso da organização, do grupo criminoso, e com verbas desviadas também de uma organização social, uma ONG, que chama Instituto Vamos Junto. E ela é presidente. Agora, essa ONG foi fechada pela Polícia Federal nessas investigações. Agora, na operação em andamento da Polícia Federal, cumpriu um segundo mandato de prisão preventiva
e 3 de busca e apreensão e outros 3 de afastamento da função pública, entre ela a Tatiana Medeiros, que deixou inclusive o cargo de vereadora. Agora, a Polícia Federal, os agentes da Polícia Federal, eles estão inclusive em Teresina e também em uma outra cidade, Timon, que fica no estado do Maranhão, que é vizinha de Piauí. Uma segunda pessoa que estava com um mandato de prisão em aberto foi presa durante essa operação da Polícia Federal. E as investigações que foram iniciadas após a divulgação do resultado das eleições em 2024, identificou elementos que apontaram veículo entre o candidato que foi eleito ao cargo de vereadora na capital piauiense e expoente da facção criminosa, que inclusive é violenta, com grande atuação no Estado. Isso é dito pela Polícia Federal na documentação. Agora, na última semana, a Tatiana Medeiros, inclusive, tinha sido afastada do cargo de secretária-geral do partido, o PSB, que é o partido que ela foi eleita, em Teresina. E a direção do partido citou as investigações em andamento como motivo para as decisões. Agora, a vereadora, a Tatiana Medeiros, ela deu uma entrevista numa TV chamada Cidade Verde, isso na terça-feira. E agora a vereadora lamentou nessa entrevista, ela lamentou o afastamento do cargo no partido e disse não ter sido a oportunidade de defesa. Agora, olha bem o que ela diz, abre aspas. Recebi uma folha de papel com uma decisão sem número de processo, sem prazo, sem respeitar os devidos processos legal, com ampla defesa, contraditório e presunção de inocência. Não tive direito a nada. Os atos discriminatórios, muito nítido, fecha aspas, afirmou a vereadora Tatiana Medeiros, do PSB de Teresina. Agora, a corrupção, inclusive, porque ela usou grana, inclusive grana de organização criminosa e também da ONG onde ela é presidente. Porque a corrupção estava correndo tão solta que a ONG até foi fechada. Agora, não fica por aí, não. A Polícia Federal tem mais. A Polícia Federal, inclusive, ela deflagrou, inclusive, nesta semana, a operação ontem, inclusive, quarta-feira, a Operação Bider, que apura fraudes em licitação de contratos públicos de cerca de 9,1 milhões, que era destinado à saúde na Paraíba. E o foco principal
de toda essa falcatrua, sabe quem é? É o prefeito de Patos, o Nabor Vanderlei. Sabe o que ele é também? Ele é pai do deputado federal Hugo Mota, do Republicano, que inclusive é presidente da Câmara dos Deputados. Olha bem, nem começou praticamente o Hugo Mota na presidência da Câmara, porque ele foi eleito e assumiu há poucos meses, aí está no começo do mandato como presidente da Câmara, e já está aparecendo as falcatruas. Sabe quem que está aparecendo isso? Está aparecendo, inclusive, o ex-presidente da Câmara, o Arthur Lira. Porque o Arthur Lira, o tempo todo que ele ficou como presidente da Câmara dos Deputados, ele estava envolvido em falcatrua. Inclusive, ele só ficou como deputado porque ele tinha uma ação na justiça, porque ele já tinha sido condenado lá em Alagoas por falcatrua nas eleições. E ele foi condenado. Aí entrou com ação na justiça que segurou ele no cargo. Agora, ninguém derrubou isso. E ele continua como deputado federal. Inclusive, foi denunciado na Câmara dos Deputados as falcatruas deles, inclusive o montante de dinheiro que foi desviado. Inclusive naquele processo dele das robóticas. Exatamente o processo das robóticas. Que o que acontece? A Polícia Federal estava investigando e quando a Polícia descobriu que tinha um parlamentar, porque o parlamentar, eles têm uma série de vantagens. Aí mandaram o processo para o Supremo Tribunal Federal. O processo das robóticas caiu na mão de quem? De um ministro do Supremo Tribunal Federal, aquele inclusive que vai se aposentar, que foi indicado pelo presidente na época, o FHC, exatamente esse. E ele fez o quê? Ele obrigou a Polícia Federal, olha bem, a destruir tudo que tinha, que incriminava o Arthur Lira no processo. Tudo que a Polícia Federal tinha de provas, o ministro mandou destruir, que era para não ter prova contra o Arthur Lira, que era justamente para não ter problema nenhum. Você veja bem, agora se fosse um trabalhador que tivesse roubado uma pasta de dente, esse mesmo ministro tinha condenado. Esse ministro tinha condenado. E o que acontece? Aí, a Polícia Federal teve que destruir tudo.
a Polícia Federal destruiu todas as provas que incriminasse o presidente da Câmara, Arthur Lira. E ele fica numa boa. Ele ficou numa boa. É o fim da picada aqui. É o fim da picada. Agora, as investigações da Polícia Federal no caso do pai do Hugo Mota, que é presidente da Câmara, e a investigação feita em conjunto com a CGU e o Ministério Público Federal apontam contrato superfaturado e empresas de fachada e desvio de verbas federais com suspeita de organização criminosa, estruturada isso dentro da administração, dentro da prefeitura, inclusive com o envolvimento do prefeito, que é o Nabor Vanderlei, que é pai do deputado Hugo Mota. Agora, veja bem, esse pessoal, inclusive da extrema-direita bolsonarista, porque esse pessoal é tudo bolsonarista. O objetivo deles é meter a mão na grana. Meter a mão na grana do trabalhador. Agora, o inacreditável que quem elege esse pessoal é justamente o trabalhador. É a pessoa pobre. Porque eu acho que ela gosta de ser pobre. Por quê? São os pobres, na sua maioria, que elegem a extrema-direita. Eles acreditam na mentira da extrema-direita, dos partidos da extrema-direita. E não é fácil saber quando uma pessoa é boa, não. Porque, inclusive, tem uma passagem que diz assim: diga com quem tu andas, que eu direi quem tu és. Se o cara está no partido de extrema-direita, é porque ele não é boa gente. O objetivo dele é outro. Então, não vote nesse pessoal da extrema-direita. E é esse pessoal bolsonarista. Então, não vote neles. Porque eles não querem que o trabalhador, o pobre, melhore de vida. Eles não querem que o pobre tenha uma casa decente, um trabalho decente, tenha uma refeição decente, tenha uma escola para os filhos decente. Eles não querem isso. Eles querem que o pobre viva na miséria a vida toda, que é justamente para eles tirarem proveito disso. Porque esses bolsonaristas, eu não vejo o que o Bolsonaro quis fazer, dar o golpe de Estado para ficar no poder. Exatamente isso, para ficar no poder. Por isso que ele organizou o golpe de Estado. Porque ele dava o golpe de Estado e tem outra. Implantava no Brasil a ditadura militar. Só que a ditadura militar nós não queremos. Porque nós já tivemos, nós sabemos como é que é. A gente sabe qual é o resultado da ditadura militar e quanto o país anda para trás. Certo? Pessoal, fico por aqui, mas não esqueçam, inscrevam-se no canal. Inscrevendo no canal, você vai ajudar a nossa luta contra essa direita raivosa fascista, certo? Que eles querem dar um golpe na nossa democracia.
Então, inscreva-se no canal. Juntos, nós somos mais fortes, certo? Fico por aqui, pessoal, e um tchau.